8 horas e 6 minutos da manhã, o Cláudio Humberto está chegando com um destaque de Brasília, depois a Sônia Blota, direto de Paris. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia. Bom dia, Brasil. Olha, eu trago aqui ainda a repercussão, né? Ontem a cena política foi, completamente transformada com a entrevista do ex-presidente Michel Temer ao nosso colega José Luiz da Atena, aqui da Rádio Bandeirantes, em que ele, se referiu, inclusive com palavras duras em relação ao presidente Lula, depois de ter sido acusado, depois que o presidente ter dito que Dilma Rousseff foi vítima de um golpe e chamou o Michel Temer de golpista. O presidente da República mentiu, né? Como a gente ontem, quando isso aqui ficou até muito bem explicado pelo nosso Pedro Campos. Foi uma mentira do presidente. E, inclusive, isso acabou ajudando a esquentar ainda mais o clima, que não está nada bom aqui em Brasília, viu? Além das sequelas daqueles ataques de vândalos no dia 8, e tudo isso ainda causa preocupação, polícia na rua, né? Há uma presença militar, há uma militarização do centro de Brasília, da esplanada dos ministérios, a gente já tem falado disso tudo, mas isso agora, né? O presidente Lula, desde que assumiu, aliás, até antes mesmo de assumir, mas mesmo depois de assumir a condição de presidente de todos os brasileiros, que é o cargo que ele ocupa, ele continua atacando os adversários, continua insultando os adversários, continua espezinhando quem não votou nele, continua promovendo ações de vingança, de retaliação, né? Há um discurso de ódio que não para, pelo contrário, só cresce, né? E ele, inclusive, quando falou nessa questão do golpe, ele acaba atingindo gente que faz parte do governo dele. Ministra, por exemplo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, votou favoravelmente ao impeachment da Dilma. Portanto, quando ele acusa, quando mente, se referindo àquele episódio como se tivesse sido um golpe, né, ele ofende não apenas as instituições, ofende aqueles políticos que hoje são aliados dele, né? Ele ofende, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, cujo presidente na época, Ricardo Lewandowski, presidiu a sessão que resultou na cassação de Dilma Rousseff. E o Michel Temer, inclusive, registrou isso na entrevista que concedeu ontem ao Datena, né? Registrou que, afinal de contas, o MDB, partido dele, faz parte do governo de Lula e lembrando até o voto de ministros do atual governo em favor de Dilma Rousseff, em favor do impeachment de Dilma Rousseff. Vamos ouvir. Você sabe que mesmo o MDB tem 3 ministros no governo atualmente, não é? E são ministros, 2 deles pelo menos, uma delas votou pelo impeachment, está no governo. O outro é aparentado de quem também votou pelo impeachment, né? Enfim, pessoas que estão hoje no governo votaram pelo impedimento. Eu não sei o que é que Sua Excelência, o presidente da República, né, ganha politicamente falando a todo momento que Michel Temer deu um golpe. Pois é, e essa questão se soma a outras, né? Aqui no Congresso Nacional só se fala em eleição agora, eleição para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado. A gente já tratou disso e vai voltar a cuidar desse assunto aqui. E ontem foi o lançamento de um pacotaço ali, que é um pacote em defesa da democracia, só que não, né? Ontem, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, lá do Rio Grande do Sul, ele inclusive já apontava o viés autoritário desse pacote, que é como ensinou George Orwell no memorável livro, indispensável livro 1984, né? Os regimes autoritários se caracterizam por isso, né? Por chamar de verdade o que na verdade é uma mentira, né? Lá em 1984, no regime autoritário, tinha lá o Ministério da Verdade, imagina, né? Que é exatamente para sufocar a verdade. Então o pacote pela democracia, ou em defesa da democracia, etc., tem ameaças ao processo democrático, como por exemplo
limites à liberdade de expressão nas redes sociais, né? Uma coisa é você punir o crime, seja onde ele for cometido, inclusive nas redes sociais. Outra coisa é limitar a liberdade de expressão, como tem acontecido no Brasil, curiosamente, em nome da democracia.